Olá, pessoal! Começa agora mais um Inclui Aí! Hoje eu vou entrevistar Adriano Bandini. Ele é psicólogo e especialista em inclusão de pessoas com deficiência. Adriano, grande prazer de novo te receber aqui no meu programa. Obrigado, o prazer é meu. Super obrigado pelo convite. Adriano, você é psicólogo e especialista em inclusão de pessoas com deficiência. O que te tirou para essa área? A minha história com a inclusão e diversidade, ela começou quando eu ainda era adolescente, né? Eu estudei em um colégio salesiano, das Irmãs Salesianas, né? Um Instituto Madre Mazarello, e lá eu tive a oportunidade de conhecer uma área que fazia muitos trabalhos voluntários. E essa área, ela tinha cursos técnicos, entre os cursos técnicos, o antigo magistério, que formava professores, curso de patologia clínica, que cuidava das pessoas e tudo mais. E uma vez a gente foi fazer um trabalho voluntário em uma região para alfabetizar adultos. Então a gente montou todo um trabalho em parceria com uma paróquia que emprestou o espaço, o salão da paróquia para servir de sala de aula, a gente preparou tudo aquilo. E aí o EJA, que é o Educação Jovens e Adultos, ele foi o nosso parceiro técnico que faria a habilitação, né, a prova de supletivo para os participantes. E aí, quando a gente recebeu os alunos, né, as pessoas da comunidade que se inscreveram, uma parte tinha algum tipo de deficiência. E aí eu olhei aquilo e falei, puxa, que mundo é esse, né? Eu não conhecia nada sobre isso. E por conta daquela experiência, eu já pensava em fazer psicologia, acabei de fato fazendo, então eu adoro a minha profissão. Como psicólogo, eu comecei a trabalhar dentro da psicologia, tem muitas áreas, né? Então eu comecei com a educação, né, psicologia escolar, depois eu entrei para a psicologia organizacional, e aí na psicologia organizacional a gente tem a psicologia social como um grande chapéu, e o mundo das pessoas com deficiência, então, foi onde eu comecei a pesquisar, estudar um pouco mais, entender o que era acessibilidade, quem já trabalhava com aquilo, e nunca mais saí. Então, minha história começou assim. Olha, eu fiz muito tempo com um psicólogo, eu gostava muito e agora estou fazendo terapia agora. Comecei no passado, acho muito legal trabalhar com terapeuta, das coisas de ele me ajuda bastante, a gente conversa, Isso joga, me... né? Joga muito, né? Essas coisas. Sim, é ótimo. Aí eu recomendo para todo mundo. Como você chegou à coordenação de projetos de inclusão na Secretaria Municipal de São Paulo? Conte para a gente. Boa. É, quando eu comecei a trabalhar com diversidade, eu ainda não tinha ideia do papel e da responsabilidade que o poder público, né, que o governo tinha nesse contexto. Aí eu conheci uma pessoa, o nome dele é Roberto Rios. O Roberto Rios, ele é cadeirante, então ele ficou cadeirante por conta de uma tentativa de assalto, então acabou tomando 2 tiros e ficou paraplégico por causa disso. Já tem muitos anos. E quando eu o conheci, ele já era cadeirante e tinha um projeto que era de criar uma secretaria municipal aqui na cidade de São Paulo para olhar para as pessoas com deficiência. Qual que era o desafio? Ele dizia que todas as secretarias da educação, do transporte, assistência social, turismo, são muitas, elas faziam um trabalho importante, mas faltava um olhar inclusivo, faltava colocar acessibilidade e assim por diante. Então, ele montou uma estratégia que era criar uma secretaria que fosse transversal, ou seja, ela falaria com todas as outras secretarias para ensinar a prefeitura a fazer o que ela já faz de uma forma acessível. Então, ele tinha essa ideia. Essa ideia ficou muitos anos com ele sendo apresentada para candidatos a prefeitos, e as eleições iam e vinham, iam e vinham, e nenhum prefeito que gostava da ideia implantava. Até que aconteceu uma eleição que foi a do antigo prefeito José Serra,
E ele tinha uma candidata a vereadora que não foi eleita naquele momento, que foi a Mara Gabrilli. Então, o que aconteceu? Né? O Roberto Rios juntou forças com a Mara Gabrilli e, apresentando isso para o Serra, ele gostou e fez o projeto acontecer. Então, finalmente, nasceu a Secretaria Municipal. Toda essa história eu acompanhei ainda como voluntário. Então, era amigo do Roberto e eu conhecia o trabalho dele e assisti toda essa luta, né? Toda essa militância dele até ali. Quando a secretaria nasceu, ele foi trabalhar nela, então ele ficou 4 anos lá. E aí, a primeira gestão da prefeitura acabou, uma nova eleição municipal aconteceu, um novo prefeito e um novo secretário. Então, a Mara Gabrilli foi a primeira secretária daqui da cidade de São Paulo, da pessoa com deficiência. Ela se tornou vereadora 2 anos depois, então ela era suplente e foi, a partir desses 2 primeiros anos, ela se tornou, então, vereadora. E quando o próximo mandato aconteceu, eu fui convidado para participar de uma pasta lá dentro que era de empregabilidade. Então, o secretário, na época, Marcos Belisário, me convidou para fazer um projeto sobre como aumentar o emprego para pessoas com deficiência. E aí isso foi em 2008, mais ou menos. E eu comecei a trabalhar com esse tema e cresci lá dentro, me tornando o responsável pelos projetos todos de acessibilidade. Então, eu fiquei lá de 2008 a 2011, fazendo com que todos os projetos de várias secretarias pudessem ter acessibilidade como regra. E é um trabalho muito legal que continua acontecendo com os atuais secretários e é muito importante, não só para a nossa cidade, mas para todas as outras. Eu acho que é um trabalho incrível. Você trabalhou no Citibank e participou do projeto Somar. Conte para a gente como foi essa experiência para você. Foi uma maravilhosa surpresa. Quando o Citibank me convidou para trabalhar especificamente com diversidade ali dentro, eu saí da prefeitura em 2011, em julho, então aceitei essa proposta e me tornei bancário. Eu sempre fui especialista em diversidade e inclusão, mas eu nunca tive ali a oportunidade de trabalhar como CLT de uma empresa grande. E quando eu cheguei lá, existia um projeto que na época era pequeno, tinha 11 participantes, que se chamava Projeto Somar. E o que era esse projeto? Era um projeto que contratava pessoas com deficiência intelectual para trabalhar nas agências do Citibank. Então, na época, o Citibank tinha algumas agências em São Paulo, na Baixada Santista, em algumas cidades do interior, e ele montou uma estratégia de contratar as pessoas com deficiência intelectual para fazer as atividades mais rotineiras, administrativas e o atendimento ao público, principalmente o primeiro atendimento ao público. Quando o cliente entra na agência, essa pessoa ia até o cliente, perguntava o que ele queria, o que ele precisava, e ouvindo essa demanda, direcionava para a pessoa certa dentro da agência. Então, é um trabalho que começou com 11 pessoas e, aos poucos, foi crescendo, até que, em 2007 para 2017, ele ficou ali com os seus 50 participantes. Então, esse projeto ele foi ganhando, a cada ano, mais integrantes. Em 2017 para 2018, o Citibank vendeu uma parte dos negócios que ele tinha aqui no Brasil para o Itaú. Então, as agências bancárias todas, algumas áreas, por exemplo, cartão de crédito, foram vendidas para o Itaú e todas as pessoas que trabalhavam nessas operações foram transferidas para o Itaú também. Eu mesmo fui uma das pessoas, então eu saí do Citibank e fui para o Itaú nesse movimento. E o projeto Somar, ele foi dividido numa partezinha que ficou lá, então o projeto Somar continua existindo do Citibank, mas com um número um pouco menor, e 40 pessoas do projeto vieram para o Itaú, aonde ele se chama atualmente Projeto Acreditar. E essas pessoas do Projeto Acreditar atuam nas agências Personalité, fazendo o mesmo trabalho que foi projetado lá no passado. Ele está indo bem. Não sei se você pode responder essa pergunta, mas se não puder, mas eu vou fazer.
Aonde você costuma de trabalhar? No Citibank ou no Itaú? Você pode responder essa pergunta ou você acha? Sim, com certeza. Primeiro, quando eu trabalhei no Citibank, eu gostei muito da experiência de ter uma matriz fora do Brasil. E como é um banco americano, então a gente tinha chefes lá fora, nos Estados Unidos, e a parte de diversidade e inclusão, para eles, era muito forte. Então, quando nós dissemos, olha, o Brasil tem uma lei, que é a lei de cotas para pessoa com deficiência, precisamos cumprir. Os americanos nem questionaram, falaram, se é lei, nós vamos cumprir, ponto final. Então, era muito fácil trabalhar algumas partes aqui no Brasil, porque a matriz americana já conhecia a diversidade e já nos apoiava. Então, eu gostei muito dessa experiência. Quando eu fui para o Itaú, eu conheci uma empresa gigantesca, né? Ela tinha 100 mil pessoas quando eu cheguei lá, espalhadas por todos os estados do Brasil, em muitas cidades pelo interior afora, litoral. Então, a realidade era completamente diferente do Citibank. E aí eu gostei de uma outra coisa, o desafio que trabalhar diversidade no Itaú me proporcionava. Então, eu gostei das duas de formas diferentes, né? Do Citibank, eu gostei de entender como uma empresa multinacional funciona, e no Itaú, a possibilidade que eu tinha, né, o desafio que eu tinha de fazer um trabalho que ele influenciaria e influencia muitas pessoas, muitas outras empresas e muitas famílias aqui no Brasil. Então, hoje eu adoro fazer o que eu faço e estou gostando muito da experiência de trabalhar no Itaú. Atualmente você é responsável pela área de diversidade e inclusão do Itaú. Quais são as principais atuações? Boa. Eu, como especialista em diversidade no Itaú, tenho como responsabilidade principal garantir que todos os trabalhos que a gente faz, especialmente para dentro, ou seja, para os colaboradores, lembrando que eu trabalho dentro do RH do Itaú, esses projetos eles precisam ser tecnicamente corretos. Então, por exemplo, quando eu falo de acessibilidade, são muitos tipos diferentes de acessibilidade. Então, eu tenho no meu time 2 pessoas especializadas em trabalhar com inclusão de pessoas com deficiência. E o meu apoio a elas é garantir que os projetos que elas tocam sejam corretos, tanto para as leis brasileiras quanto para as questões de inclusão e acessibilidade. Outros temas, por exemplo, gênero, raça, LGBT+, eles também têm muitas questões técnicas por trás. Uma parte dessas questões, elas são legais em termos de jurídico, de lei que o Brasil criou, normas, decretos, portarias. Então, eu preciso me atualizar sempre, todo dia. E a outra parte é o como eu explico para o banco a forma de aplicar o que uma lei criou. Então, eu preciso sempre lembrar como o negócio funciona, como a agência funciona, como os clientes interagem com os nossos funcionários. E as pessoas que trabalham no meu time, fazendo esses projetos no dia a dia, recebem alguma ajuda no sentido de fazer se tornar bem prático aquilo que a regra legal determinou. Então, um exemplo muito simples, quando eu falo de autodeclaração de pessoas em relação a que raça, que cor que cada pessoa tem. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem de garantir para os nossos colaboradores e para os nossos candidatos, quando vem trabalhar no banco, que ele possa ter ali as opções todas que o próprio IBGE, que o Brasil determinou lá em relação à raça, cor, também utilize. Então, é minha responsabilidade garantir que a gente segue exatamente as regras que o IBGE colocou. Esse aqui é um pequeno exemplo. Você acha que houve avanços na inclusão do PCD nas empresas? Se eu acho que a inclusão das pessoas com deficiência nas empresas? Eu falei certo a sigla? Falou. Uma coisa boa que a gente tem trabalhado muito é tentar, sempre quando a gente vai falar pessoa com deficiência, se couber, falar por extenso, falar a sigla muito pouco e falar mais o nome inteiro, pessoa com deficiência. Por quê? Porque a gente percebeu que quando a gente só falar a sigla PCD, é uma sigla correta também, ela está lá na Convenção da ONU,
nenhum problema em relação à sigla. Mas, quando a gente só fala sigla, muitas pessoas não percebem que existe uma pessoa ali, né? Então, a pessoa com deficiência, antes de tudo, é uma pessoa. E para isso ficar mais pessoal, os cuidados quando a gente fala de promoção de acessibilidade, emprego, ficar mais tocante, criar mais empatia, a gente tem evitado usar a sigla PCD e usar mais a palavra por extenso, pessoa com deficiência. Então, acho que aqui é uma coisa bem bacana para a gente divulgar bastante. E aí, respondendo a sua pergunta sobre se eu acho que o mercado de trabalho melhorou ou ampliou para a pessoa com deficiência. É essa a pergunta? É, das empresas, isso. Boa. Eu acho que as empresas, elas, desde 99, elas começaram a ter mais contratações e, de fato, a cota melhorou. Então, lembrando que a lei de cotas ela é de 1991, então ela é bem antiga já, mas só em 99, quando um primeiro decreto, o 3298, entrou, ele começou a fazer com que as pessoas fossem, as empresas fossem fiscalizadas. Então, a fiscalização ela tem um papel muito importante para garantir que as empresas, de fato, contratem pessoas com deficiência. Em 2004, o decreto 5296, ele adicionou mais um elemento dentro da nossa legislação, que foi a acessibilidade. Então, não bastava só contratar, eu também preciso colocar acessibilidade. E a parte mais legal, quando eu ponho a acessibilidade como regra, eu amplio a possibilidade de contratar mais pessoas com deficiência. Então, por exemplo, se uma pessoa cega precisa de um software de voz para poder trabalhar, aquela acessibilidade é fundamental e sem ela eu não consigo contratar ninguém que tenha cegueira. E como agora é obrigatório a acessibilidade nas empresas, eu consigo contratar muitas pessoas cegas e elas fazem trabalhos incríveis. Então, eu acho que hoje as empresas estão ainda precisando contratar mais, precisam continuar investindo em acessibilidade, mas ela já melhorou bastante. Será que a lei de cotas será a única maneira da gente ver deficientes inclusos no mercado de trabalho? Eu acho que não. Acho que tem outras formas também das pessoas com deficiência irem para o mercado de trabalho. A lei de cotas ela é um passo importante, mas vamos lembrar que muitas empresas que contratam pessoas com deficiência nem são obrigadas a contratar, porque elas têm menos que 100 colaboradores. Então, a lei de cotas ela foi criada para empresas a partir de 100 colaboradores em uma porcentagem de 2% a 5%, conforme o tamanho dessa empresa cresce. E quando a gente olha o dia a dia, as realidades, principalmente das cidades espalhadas pelo Brasil, não são as grandes empresas que contratam especialmente o primeiro emprego. Então, muitas pessoas com deficiência que trabalham em empresas pequenas. A outra forma também que a gente tem que considerar é o empreendedorismo. Então, a pessoa com deficiência será dona da empresa, ser aquela que criou um negócio, que criou, a partir de uma ideia, toda uma geração de empregos, um produto, um serviço, e ela passa a gerar uma renda a partir de uma outra perspectiva, né, de ser empresário, diferente do que o CLT, o regime que a gente tem dentro da lei de cotas, coloca. E cada vez mais, com a modernização, tecnologia, a mudança da forma de trabalhar, é importantíssimo que as pessoas com deficiência pensem nisso, né? Que não é só a empresa privada que é uma fonte de emprego e renda. Ela também pode abrir um negócio, ela pode trabalhar em empresas pequenas, médias e grandes, poder público, ela pode prestar concursos públicos e assim por diante. A lei de cotas sempre tem para ajudar as pessoas que têm deficiente, que têm alguma deficiência e que as pessoas que estão no mundo da inclusão. Você não concorda? Eu acho que sim. Eu acho que a lei de cotas, ela impulsionou uma questão que é a contratação das pessoas com deficiência. Mas deveria acontecer até naturalmente, né? E a lei de cotas ela é diferente em cada país, né? Ela tem regras diferentes e isso a gente percebe que para alguns países funciona melhor de um outro jeito. Se bem que o Brasil ele tem muito sucesso, a gente sabe que aqui
é obrigatório, né? Então eu não tenho opção de contratar ou não. Se eu tenho mais de 100 funcionários, eu sou obrigado a contratar uma porcentagem de pessoas com deficiência. Mas isso traz um resultado importante. Então, acho que para a nossa cultura, nesse momento, ela traz um benefício grande. E o benefício não é só para a pessoa com deficiência, é para a pessoa sem deficiência também, que convive com a diversidade. Como fazer com que as empresas acreditem na inclusão? Olha, esse é um grande desafio. O acreditar na inclusão, ela tem várias etapas, né? A primeira é uma aposta, porque a empresa nunca viveu aquilo. Então, ela começa a investir em acessibilidade, ela começa a acreditar nas pesquisas que acontecem, que mostram que empresas mais diversas têm mais lucros. Então, a empresa ela tem acesso a algumas pesquisas importantes. No mundo inteiro existem pesquisas diferentes e que já mostraram o quanto o lucro aumenta conforme a diversidade está lá. Isso para pessoas com deficiência, por exemplo, a McKinsey publicou há alguns anos atrás uma coisa muito legal que mostrou o seguinte: de 7 características de recursos humanos que eles avaliavam em relação a clima, quando você contrata pessoas com deficiência intelectual, das 7, 5 itens são melhorados. Então, ele tem 7 indicadores e melhora 5 deles. Isso é muito bacana. Para gênero, raça, LGBT+, a mesma coisa. Então, quando a gente tem a contratação e um trabalho de diversidade sendo feito, a gente internamente aumenta a inovação. Como as pessoas pensam de formas diferentes, quando eu misturo pessoas que pensam de formas diferentes, eu aumento a capacidade de criar coisas novas na minha empresa. E o meu cliente, ele também é muito diferente, ele é muito diverso. Então, eu preciso ter, dentro da empresa, a representatividade que a nossa sociedade tem. Porque aí eu consigo desenvolver produtos e serviços que vão atender melhor esse cliente, o que faz o resultado da empresa melhorar junto. Qual a sua opinião sobre o decreto assinado pelo presidente Bolsonaro para a nova política de educação especial? Esse decreto ele é muito polêmico, né? Então, nós temos a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 94, ela tem já dentro dela excelentes formas que fazem a educação inclusiva ser uma das melhores do mundo. Então, a gente já tem, antes desse decreto, tudo que era necessário para funcionar. A Lei Brasileira de Inclusão, ela também tem um capítulo dedicado à educação inclusiva. Então, ela explica o direito que as pessoas com deficiência têm de conviver junto com todas as outras e usufruir desse direito da forma que ela própria escolheu. Esse decreto, ele apresentou uma coisa que eu não gosto, que é a volta de um modelo de escola especial, ou seja, eu tenho uma escola só para pessoas com deficiência e essa segregação, ela não é boa nem para a pessoa com deficiência e nem para as pessoas sem deficiência. É no convívio das pessoas com e sem que ambas vão aprender muitas coisas novas. E aí tem um detalhe importante. Eu também reconheço que precisa ter um esforço e a aplicação do que a lei brasileira trouxe dos recursos para a educação inclusiva funcionar. Então, eu preciso ter sala especial, preciso ter profissionais especializados, então é um trabalho multidisciplinar, eu preciso ter uma equipe que faz, por exemplo, a questão de Libras. Libras, para muitas crianças surdas, é a primeira língua que eles aprendem. Então, a língua brasileira de sinais Libras ela é fundamental para a criança entender e poder se comunicar, e a partir dessa comunicação, ela vai conhecer outras línguas, o português, por exemplo, e outros conteúdos. E a educação do surdo no Brasil, ela de fato é um desafio, porque se você não tem uma escola preparada para fazer essa educação corretamente, a criança surda ela pode sofrer bullying, as outras crianças não vão conseguir se comunicar com ela, aquilo gera um sofrimento. Então, eu acho que a intenção do decreto era ampliar essa oferta, que não precisaria existir, porque ela já está contemplada na nossa legislação, porém, a gente ainda precisaria aplicar melhor o dinheiro que a educação recebe do governo, e aí nas prefeituras especialmente,
para fazer essa educação de qualidade existir para todo mundo. Não precisaríamos desse decreto, pior ainda, quando ele quer segregar mais do que incluir. Eu vi que você tem um hobby bem legal de fazer caminhadas e já fez o caminho de Santiago de Compostela. Qual é a experiência mais marcante que você teve nessas viagens? Conte pra gente. Maravilhoso. O caminho de Santiago de Compostela é uma peregrinação muito antiga, ela tem milênios e ela tem como objetivo, né, levar o peregrino de vários lugares da Europa, especialmente na Espanha, dentro da Espanha, até a pontinha do continente europeu, que é onde está lá a Catedral de Santiago de Compostela. Então, muitas pessoas caminham, algumas por espiritualidade, outras por esporte, outras para repensar a própria vida, com um autoconhecimento. E eu fiz a rota que eles chamam de rota francesa, o caminho francês. Por quê? Ele sai da França, e aí eu fui a pé, 800 quilômetros, até a Catedral de Santiago. O que eu mais gostei foi justamente conviver com pessoas muito diferentes de mim, que tinham objetivos e motivações para caminhar também muito diferentes. E aos poucos, eu fui aprendendo a conversar com elas, mesmo com línguas tão diferentes. E aquela troca me enriqueceu muito como pessoa. Lá eu também conheci pessoas com deficiência caminhando. E aí eu tinha cadeirantes que faziam uma rota junto com ciclistas, com handbike, que é uma roda, é uma cadeira de roda adaptada. Então você tem uma forma de pedalar com os braços, é muito legal. E você tem também pessoas que fazem o caminho em tempos diferentes. Então, eu andava, em média, 28 quilômetros por dia. Outras pessoas andavam 6 quilômetros por dia. E tudo bem. Então, cada um vai fazer o seu tempo, o seu ritmo. E essa troca, essas pessoas que a gente vai conhecendo, os lugares maravilhosos, museu, igrejas antiguíssimas, a história da nossa cultura, uma parte dela passou por ali, né? Quando a gente fala um pouco de cristianismo, por exemplo. Então, é muito rico e foi transformador, né? Eu escrevi até um livro de sequência daquele caminho, de tão impactado que eu fiquei positivamente. E quanto tempo durou para você escrever esse livro? Esse livro eu demorei 1 ano para escrever. Eu andei em 30 dias, a minha viagem demorou 30 dias para eu chegar até Santiago. Lá eu fiquei mais 3 dias, então fiquei lá 33, 34 dias. E quando eu voltei para o Brasil, 1 ano depois, eu revisitei as minhas anotações. E aí eu comecei a pensar, puxa, essas anotações ficaram interessantes. E aí eu comecei a escrever um pouco mais detalhes que eu lembrava. E aí aquilo ficou num formato muito parecido com o atual livro. E aí eu me dediquei durante 1 ano para organizar aquelas anotações no formato de livro. E deu tudo certo. Eu fiz essa publicação, foi ótimo. Tem uma deficiência intelectual leve. Por isso que eu quero ver a inclusão em todos os lugares. Esse podcast é um espaço para promover esse assunto. Qual conselho você daria para as pessoas com deficiência que estão em busca de trabalho? Muito legal você ter colocado essa pergunta. São várias pontos. Primeiro, a gente tem que lembrar que a formação, nosso estudo, é a base para todos os trabalhos que a gente quer fazer. E aqui eu vou dividir essa resposta no emprego e em carreira. Existe uma diferença importante entre emprego e carreira. Emprego, todos nós precisamos. Então, eu preciso ter um trabalho que vai me dar dinheiro, que vai me dar, a partir desse dinheiro, condições de ter uma casa, de ter minha roupa, de estudar, de criar meus filhos e assim por diante. Então, eu preciso ter um salário, uma renda. Porém, quando eu penso em carreira, eu faço algo a mais. Eu penso, o que eu faço, qual é o trabalho que eu desenvolvo, o que esse trabalho ajuda as pessoas, e aí, a partir disso, eu crio um propósito. Então, a carreira, ela sempre vai me mostrar onde eu quero chegar, qual que é o meu próximo passo. E isso me ajuda a continuar estudando, a continuar me desenvolvendo e fazer com que a cada ano, a cada 2 anos, a cada 4 anos, eu vou mudando e melhorando um pouquinho mais. Então, eu garanto com isso.
a manutenção do meu emprego e da minha renda e, ao mesmo tempo, a entrega para a sociedade de uma coisa melhor para todo mundo viver. Então, quando eu trabalho com inclusão, eu também quero ver um mundo melhor para todo mundo, especialmente para quem tem algum tipo de deficiência e precisa ter nesse mundo algumas coisas como acessibilidade, por exemplo. E aí a pessoa com deficiência, quando ela consegue o emprego, e aí espero que ela escolha algo que ela goste de fazer, que ela tenha aptidão, que ela possa ter prazer fazendo aquilo, ela também tem que continuar estudando, se desenvolvendo, propondo ideias novas, para fazer com que esse emprego se mantenha ali firme e forte. Então, acho que a dica é: escolha o que você gosta de fazer e se dedique muito, continue estudando, nunca pare, porque é isso que o nosso emprego lá na frente vai precisar. Olha, meu sonho, você falou em sonhos, carreira e tudo, é trabalhar na rádio, que eu adoro futebol, sou apaixonado por futebol, Que legal. e ser narrador. Esse é o meu sonho. Bom, começou um caminho bom para isso, porque esse podcast ele ajuda demais esse treino de entrevista, de falar, de juntar pautas, de discutir as pautas. Eu acho que você está fazendo um caminho muito bacana. Adriano, foi um grande prazer de novo te receber aqui. Espero que você sempre volte. Se você ainda não está seguindo minha página, eu vou te passar meu link, @me inclui aí. Estou no Spotify, no YouTube e no Twitter. Já estou seguindo, estou olhando para essa página, inclusive agora aqui. Já vi que tem 25 episódios ali. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Me inclui aí pro Neto Tablet.